de forma discursiva sobre vários assuntos. E como já foi referido anteriormente, nós temos assim tópicos sobre literatura, que é a minha área, literatura e história, e língua e linguagem. Língua e linguagem, vocês têm que ter uma boa competência para lerem as questões, interpretarem e responderem. Como é que vocês vão responder? Escrevendo de forma clara, objetiva, direta, coesa, coerente e elegante. São esses tópicos que nós temos que vislumbrar sob o ponto de vista da clareza, para que o nosso texto seja bem compreendido. Então, aparentemente não parece muito difícil, mas nós precisamos ter em mente que o texto que nós vamos escrever nós podemos perder pontos se ele não for claro. Porque às vezes o aluno diz assim, professor, eu respondi, e está tudo na minha cabeça, eu só não sei passar para o papel. Mas nós precisamos saber passar para o papel, precisamos saber escrever. Então, sobre esse aspecto, eu quero mostrar para vocês, e aí nós vamos passar um pouquinho, pode passar, vai passando. Eu quero mostrar aqui algumas questões sobre o ato de escrever, de redigir. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, por favor. O ato de redigir é a expressão da linguagem, então a expressão tem que ser clara, como eu falei para vocês, e objetiva. Vocês precisam verificar o texto. Quando vocês escrevem, verifiquem. A gente escreve rapidamente, entende a questão, escreve, mas voltem ao texto, para que vocês possam clarear bem e vocês entenderem. O que vocês têm que observar? Pontuação, gente. Tem alguns pecados assim que são mortais. Por exemplo, não se separa sujeito, predicado e complemento, que é o esqueleto da língua portuguesa. As línguas latinas em geral, elas são centradas na seguinte estrutura: sujeito, predicado e complemento. Então, não se separa por vírgula nenhum desses elementos. Sujeito não é separado por vírgula do seu predicado, assim como do complemento. Ponto pacífico. Se tiverem dúvida, não coloquem vírgula em lugar nenhum. Vocês terão menos risco de errar, porque é um pecado capital colocar o sujeito, uma vírgula e o resto da oração. Gente, por favor, isso não. Aí já desconta ponto. Outra coisa, o que vocês também têm que ter a noção? Na estrutura que nós estamos desenvolvendo, que é o texto, podem pedir para escrever, como a Mardi falou anteriormente, 15 linhas. E 15 linhas são 15 linhas, não são 35 linhas. Por favor, 15 linhas são apenas 15 linhas. Também o enunciado pode solicitar a escrita de um parágrafo. Um parágrafo, nós temos que ter claro o seguinte: tem o recuo do parágrafo. A gente vai digitando lá, a gente dá um recuo, não dá? Tá, isso é entrada de parágrafo, visualmente se identifica. Mas como é que é um parágrafo, professora? O parágrafo padrão, ele é composto da seguinte maneira: um período de introdução, podemos até colocar 2, mas mais simples, um período de introdução. O que é um período? Um período é a escrita de uma frase, entre aspas, que contém no mínimo um verbo. A oração tem um verbo. Um período pode ter várias orações. Várias orações, um período. Tá, gente? Então, no mínimo um verbo, ou seja, no mínimo uma oração. Pode ter 3 orações no meu período? Claro que sim. Tá? Então, o parágrafo é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. No parágrafo, no mínimo de um período a introdução, em torno de 4 ou 5 o desenvolvimento, em torno de 1 ou 2 a conclusão. Isso é um parágrafo. Sem entrada. Um parágrafo é uma entrada. Quando vocês vão digitar
um parágrafo, vocês dão uma entrada. E se eu pedir um parágrafo, não são 5 parágrafos, nem 6, 1, tá, gente? Então, prestem atenção, escreva, elabore ou responda em apenas um parágrafo a seguinte questão. Ok? Outra coisa, o texto tem que ter unidade. O que é unidade? Se eu estou falando sobre, se vamos perguntar sobre educação, então eu vou responder a questão sobre educação. Eu tenho que ter unidade, eu não vou começar, educação, eu coloco fome no meio, miséria, violência. Não, a gente até, tudo isso decorre da educação e está atrelada à educação, mas não é isso que eu tenho que responder em um parágrafo, gente, ou em apenas 15 linhas. Então eu tenho que ter uma unidade, tá? Uma unidade de pensamento. Também tem que ter harmonia. O que é um texto harmônico? Ele não pode ter excessos de... por exemplo, o professor disse que os alunos deverão estar no dia da prova na frente da escola. A escola fica em Canoas, ponto. A escola é muito longe de onde eu moro. E ficar repetindo escola, escola, escola. Então, cuidado com a repetição de termos. Cuidado com o excesso de que. Quando nós não dominamos muito bem a escrita, nós temos uma tendência a unir o nosso pensamento com que. Cuidado, gente. Eliminem isso. Escrevam de uma forma mais leve. Não coloquem excessos de que, de ser, de termos, de outros termos, de substantivos, que substituam. Coloquem, em vez de colocar professor, coloquem ele, o docente, o mestre, enfim, nós temos recursos na língua, no nosso vocabulário que nos permitem isso. Então, precisa ter harmonia, um texto harmônico, sem peso, sem repetições, clareza, que eu já falei para vocês. Então, sejam claros, quanto mais simples, melhor. A gente não precisa enfeitar muito, porque a gente para enfeitar o texto, nós temos que ter um grande domínio da língua portuguesa. E isso é muito difícil, porque lá pelas tantas a gente se perde. E o texto deixa de ser claro. Então, quanto mais simples, melhor. Não um texto primário, fragmentado, entrecortado, não. Mas um texto claro, simples. Coloquem lá o sujeito, predicado, complemento, tudo. Mas usem o vocabulário que vocês conhecem. Procurem usar a criatividade para escrever, mas de forma clara. Se vocês não tiverem certeza de alguns termos, nem utilizem. Porque a gente corre o risco, muitas vezes, de escrever uma palavra inadequada, que tem um outro sentido. Então, procurem ter certeza daquilo que vocês vão escrever também. Concisão, vamos falar sobre violência ou violência urbana, se o texto, se o enunciado pergunta isso, nós vamos falar sobre isso, conciso. Não começa a fazer ilações, porque lá pelas tantas nós vamos nos perder. E perde daqui a pouco a gente já não sabe mais o que está escrevendo. Tá? Então, isso é um problema sério também nas respostas, gente. Concisão, precisa haver concisão. Coesão e coerência. Até nós temos um capítulo no livro de Comunicação e Expressão, que é a disciplina do eixo, que é sobre coesão e coerência. O que é a coesão e a coerência? Primeiro, coerência de ideias. Se eu estou falando sobre a violência urbana, eu vou manter a minha linha de pensamento na violência urbana. Eu não posso estar desviando, falando outras coisas para depois voltar ao assunto. Então, eu tenho que ter coerência, tá, gente? A coerência também quanto aos meus argumentos. Se eu tenho argumentos favoráveis ou contrários àquele enunciado, então eu vou pautar dentro da coerência, tá? Se eu sou favorável, desde o início até o final. Se eu sou contrário, eu vou justificar por quê. E também posso fazer o jogo.
favorável, lá pelas tantas eu quero contrariar, mas sempre jogando com o que eu tenho no texto. Então, isso é a coerência. Coesão, que eu acho que é o principal problema dentro do texto, é a coesão. Gente, nós precisamos nos valer dos recursos que a língua nos oferece para que nós possamos ter uma escrita coesa. O que é o coeso? É unida, não é aquele texto fragmentado, solto. E isso é problemático, principalmente para quem está saindo de uma universidade. Se permite esse tipo de texto para crianças lá que estão começando a ser alfabetizadas, começando a escrever, que não tem ainda aquele pensamento abstrato desenvolvido e, portanto, a linguagem também é mais fragmentada. Agora, vocês que estão saindo da universidade, obrigatoriamente, vocês têm que ter um pensamento claro e uma escrita de acordo. Quando se fala, a gente vai fazendo a costura com o que a gente está desenvolvendo, com o pensamento que a gente está desenvolvendo. Muitas vezes, para o aluno, é mais fácil falar do que escrever. Como é que a gente vai organizar este pensamento, o desenvolvimento do pensamento na escrita? Utilizando, como eu disse, os recursos que a língua oferece. Então, os articuladores, que são geralmente as conjunções, que servem para unir uma oração a outra, para unir períodos, parágrafos, palavras dentro do texto. Então, eu uso conjunções. Eu posso me valer também dos anafóricos, que são aqueles anafóricos, e vocês não precisam se preocupar, vocês nem precisam memorizar o que é anafórico, mas vocês têm que saber o que significa isso. Anafórico é o recurso que é utilizado para substituir o termo que já foi dito. Por exemplo, o professor entrou na sala, ele é um anafórico, solicitou que todos abrissem o livro na página tal. O docente não permitiu que a atividade fosse realizada em duplas. Enfim, nós temos várias palavras que são sinônimas ou pronomes que vão substituir a palavra, o termo professor. Então, esses são elementos que nós temos que utilizar largamente. Nós não podemos estar colocando só frases soltas ou entrecortadas. Então, a coesão é fundamental, que ela permite ser costurada por essas palavras, pelos anafóricos e articuladores, que são as conjunções, e também outros elementos, expressões que nós vamos utilizando para fazer a costura entre as palavras, orações ou períodos no texto. Tá, gente? Do mesmo modo, a correção gramatical. Pode passar. A correção gramatical, isso aqui tudo eu já falei, então não vou repetir. Só se vocês tiverem alguma dúvida, eu respondo. É fundamental. Nós estamos preparando, e agora já tem alguma coisa no site da universidade, com dicas de aquelas dúvidas de sempre. Por exemplo,